Então vamos lá, galera. Em primeiro lugar, boa noite. Boa noite a todo mundo que está assistindo. Pensando que esse é o meu primeiro podcast, eu quero dar as bem-vindas a todos vocês que estão ouvindo agora ou que vão ouvir depois. Sou um iniciante ainda, então com certeza não vai ser o melhor que vocês já escutaram, mas eu prometo dar o meu melhor para vocês, beleza? Então boa noite a todo mundo, boa noite a quem está escutando, bom dia, boa tarde, né, dependendo do horário. E agora nós vamos começar com o primeiro podcast, Histórias da Minha Vida. E o primeiro tema escolhido, né? Eu fiz uma enquete, inclusive, no Instagram, com os meus seguidores, para as pessoas escutarem, né? O que é que elas gostariam de escutar eu falar sobre. E o tema escolhido foi Desafios de um Professor. Em primeiro lugar, eu acho que não teria como eu começar falando dos desafios como professor se eu não falasse de cara também sobre como eu cheguei e como eu me tornei um professor, né? É uma jornada cheia de altos e baixos e foi muito engraçado porque hoje, para quem não sabe, eu sou professor de história, né? Sou professor de história numa escola, num colégio aqui em Goiânia. Mas nem sempre foi lindo assim. Mas no começo de tudo, primeiro, como eu cheguei e como eu me tornei um historiador. Em 2010, eu era uma pessoa que pensava em cursar medicina e algumas pessoas, principalmente as mais próximas a mim, elas conhecem essa história e sabem disso. Eu acho que por conta disso tem a ver, inclusive, com algumas histórias que eu vou contar em outros momentos, né, em outros podcasts. Mas as pessoas que me conhecem um pouco sabem da minha história de vida, um pouco minha história pessoal, um pouco mais a fundo, e entendem a necessidade que eu sempre tive de ser bom naquilo que eu faço, ou de ser o melhor, muitas vezes de me autoafirmar. Isso porque desde todo o começo da minha criação, eu sempre fui criado dentro das possibilidades da minha mãe, né? Que eu fui criado só pela minha mãe, basicamente, mas dentro das possibilidades dela, eu ainda sempre fiquei muito sozinho, então eu sempre precisei me destacar em tudo como uma necessidade pessoal de afirmação. E em 2010 eu pensei em prestar vestibular para medicina, porque era o curso mais difícil, porque se passasse, ai, nossa, passou no curso mais foda, no mais difícil de todos e blá blá blá. E aí eu comecei a fazer um cursinho com a galera do meu colégio, que eu estudava no Colégio Estadual Jardim Europa. E nesse cursinho eu estudei pra caramba e tudo mais, e não passei pra medicina na época na UFG por 2 pontos. E aí, o Bruno, né, o Bruno Araújo, um grande amigo meu, considero igual um irmão pra mim, ele falou, mano, por que você não faz engenharia civil? Engenharia civil é muito bom, engenharia civil é o futuro, engenharia civil vai dar dinheiro pra caralho, e engenharia civil é top. E aí, eu fui nessa, né? Falei, não, beleza, vou fazer o vestibular e vou tentar engenharia civil, vamos ver se dá certo. Passei para engenharia civil de primeira no vestibular do IFG e lá vai o Ruben, que detesta exatas, fazer engenharia civil. Galera, foi horrível. Foi horrível, horrível, horrível. Principalmente para quem estiver aí pensando em fazer vestibular. Eu falo para vocês, gente, faz o que vocês gostam. Não tentem escolher um curso somente pelo dinheiro, porque se vocês escolherem algo só pelo dinheiro, vocês vão ter que ter muito saco para conseguir aguentar as coisas que vocês não gostam, principalmente. Assim, estudar não é fácil, estudar nunca foi fácil e quem fala que estudar é fácil está mentindo, tá? Então, estudar não é fácil e você estudar algo que você não gosta é mais difícil ainda. E foi assim, durante basicamente 6 períodos da faculdade de Engenharia Civil. Galera, era um saco, eu ficava me arrastando, eu tinha que estudar o dobro das outras pessoas, porque realmente eu não gostava. Tinha algumas matérias que eu tive muita dificuldade em passar, outras que eu nem passei. Minha primeira reprovação, assim, como estudante, eu sempre acostumado a tirar boas notas como aluno e tudo mais. E aí eu cheguei na engenharia civil dessa forma, basicamente de paraquedas, porque um amigo meu falou que era para eu fazer. Realmente era um curso que estava em grande crescimento e expansão no Brasil, em 2011. Eu falei, beleza, vamos fazer esse negócio. E aí, galera, quando eu cheguei ao fim de 6 períodos, assim, me arrastando, odiando aquilo que eu estava fazendo, eu conversei com 2 pessoas que eu gostaria de citar nesse podcast, que são 2 pessoas que são muito importantes para o processo de eu me tornar historiador. Eu sempre fui apaixonado por história, desde criança, desde que eu era aluno do Fundamental 1,
eu sempre tive uma experiência e uma relação muito pessoal com a história. Sempre fui muito curioso, sempre gostei muito de saber as coisas, sempre tive muita facilidade em lembrar as narrativas que me contavam na escola. Eu era apaixonado, sempre fui apaixonado pela história de Portugal, né? Lembrando que eu sou português, eu moro no Brasil desde 2008. E, assim, gente, foi incrível, porque eu conversei com duas pessoas, uma delas hoje é meu chefe, e a outra é uma pessoa muito querida. Então eu conversei com o Battaglione, que era um professor de história do colégio que eu tinha ganhado uma bolsa de estudos em 2011, que é o Fractal. E a outra pessoa é a Daniele, que estudava no Fractal na época que eu fazia cursinho, e a gente se tornou amigo no colégio, amigo de corredor mesmo, de trocar ideia, às vezes ali no corredor, durante os intervalos. E a Daniele, quando eu estava nesse processo de decidir o que é que eu ia fazer da minha vida, porque eu não estava aguentando mais fazer engenharia, eu mandei mensagem para algumas pessoas que eu sabia que faziam história. Uma delas, que eu nem cito aqui, porque ela é escrotíssima, péssimo exemplo de professor, então não vou nem citar. Mas aí tinha essas outras duas pessoas, que foram muito importantes, porque foi graças a elas que eu realmente decidi. Porque eu fiquei muito indeciso quando eu estava saindo da engenharia, fiquei muito indeciso entre fazer direito, que era uma área que eu sempre tive muita afinidade também, e realmente fazer história. E aí, conversando com a Dani, conversando com o Battaglione, os dois muito apaixonados pela matéria, muito apaixonados pela disciplina de história, pelo curso de história. A Dani, na época, ainda fazia, se eu não me engano, graduação. Foi um ano antes de eu entrar, hoje a Dani já faz doutorado, se eu não estou equivocado. É mestra pela Universidade Federal de Goiás também, uma excelente professora, excelente profissional. E na época ela ainda fazia graduação, e ela me falou sobre o curso, sobre os perrengues, sobre as coisas boas, as coisas massa. E aí lá vai o Rubem, então, um português, decidir estudar história para acabar basicamente, inclusive, trabalhando história do Brasil como principal fonte de estudo. E aí, vamos lá. Agora que eu falei um pouco sobre como eu cheguei na história, né? Eu fiz vestibular do Enem, na época não tinha mais, tinha um vestibular da UFG, foi o último vestibular, mas eu fiz só pelo Enem mesmo. Passei pelo Enem e fui fazer história na UFG. E aí, beleza. Fora todos os perrengues do curso, né, que eu acho que o objetivo não é esse, e sim a gente falar sobre os perrengues de um professor. Vamos lá. Galera, quando eu me formei, antes de eu me formar, na verdade, acho que uns 6, 7 meses antes de eu me formar, eu decidi que eu iria começar a mandar currículos. E aí, na minha cabeça, eu pensei assim, não, eu gosto de dar aula, eu acho que eu sou bom em dar aula, vai ser fácil conseguir um emprego, né, dando aula. Inocente pra caralho, galera, inocente pra caralho. Galera, eu peguei no Google e escrevi assim, escolas de Goiânia. E aí, quando você escreve isso, e você delimita o raio de pesquisa, no caso eu delimitei para 50 quilômetros, que era todos os acho que, sei lá, os quilômetros ao redor do que estava de mim, né? Não, inocente demais, inocente demais. Aí pesquisando aí nesse raio de 50 quilômetros, pesquisando nesse raio de 50 quilômetros, apareceu todas as listas de escola de Goiânia, números de telefone, e-mails, endereços, tudo. E aí meu primeiro pensamento, beleza, vou fazer meu currículo, vou colocar tudo que eu tenho no meu currículo e vou encaminhar para essas escolas. E aí, gente, eu literalmente, o que é que eu fiz? Eu mandei e-mail para mais de 100 escolas. Galera, Goiânia, para quem não está me escutando de Goiânia e não conhece a realidade de Goiânia, Goiânia tem escola particular a cada esquina. Sejam elas regulamentadas, sejam elas não regulamentadas, tá? Tem muitas escolas em Goiânia que infelizmente não são regulamentadas. Mas enfim, lá vai eu mandar então currículo para mais de 100 escolas pensando, não, amanhã eu vou entrar no meu e-mail e vai estar chovendo oportunidades para dar aula, porque eu sei que eu sou capaz de dar aula, eu sou capaz de dar uma boa aula e tudo mais. Então realmente, galera, eu achava que ia dar certo de fazer isso. Porém, no outro dia eu acordei, né, tinha um total de 0 e-mails, na verdade eu acho que eu tinha uns 5 e-mails de e-mails que voltaram, então que nem chegaram ao e-mail das escolas. Beleza, eu falei, não deu tempo, né? Primeiro dia, o pessoal é ocupado e tudo mais, vamos esperar. Aí passou a primeira semana. E eu tinha 3 respostas,
que literalmente eram basicamente na mesma linha, falando assim: nossa, ficamos muito agradecidos de receber o seu e-mail e o seu interesse em trabalhar nas nossas escolas. Porém, nós gostaríamos de deixar claro que não temos vaga para você, nem agora, nem nunca. Turma, obviamente eles não falaram nem agora nem nunca, né? Mas basicamente essa é a realidade, porque até hoje eu não tive nenhuma resposta desses bancos de espera de e-mails que eu mandei. E aí, às vezes, você pensa que eu mandei uma vez, mas não, galera, eu mandei esses e-mails para essas escolas pelo menos 3 vezes até eu conseguir meu primeiro emprego como professor. Então, assim, acho que esse é um dos primeiros perrengues como professor. Acho que essa foi uma das primeiras dificuldades, que foi inserção no mercado de trabalho. Não sei se é assim em todos os estados, mas aqui em Goiânia é assim. É um mercado de trabalho muito fechado, que depende muito de contatos, porque o pessoal contrata muito por indicação. O que faz sentido, pelo ramo, você conhece a pessoa, você sabe se ela é boa ou não para dar aula. Então, é a sua palavra, inclusive, que está em jogo ali, né? Opa, valeu pelo follow, Ana Blue, muito obrigado. Pessoal, vou fazer uma pausinha aqui para responder o chat. Depois eu corto esse áudio na hora que eu for postar o podcast. Não sou filho único. Eu tenho um irmão mais velho, 8 anos mais velho, e eu tenho uma irmã mais velha, 6 anos mais velha. O meu irmão, ele mora em Portugal, não tenho muito contato com ele, só por redes sociais. E a minha irmã, a gente mora em Goiânia, mas não tem muito contato também. Sou muito inocente. Daniel, podcast, porque hoje eu vou só falar sobre os desafios de um professor, e aí depois eu vou cortar esse áudio, editar e fazer o post como um podcast, beleza? E esse podcast, ele é especificamente sobre os desafios de um professor, tá? Galera, só cortando o áudio aqui então, vou voltar pro podcast. Beleza. Lembrando então que dentro de todo esse processo, né, esse meu primeiro perrengue como professor, que foi conseguir um emprego, não foi fácil, e na época, inclusive, eu comecei a trabalhar em outra empresa, uma empresa nova que estava crescendo bastante e me deu várias oportunidades. E aí, é o segundo perrengue como professor, porque eu consegui meu primeiro emprego. Um amigo meu, o Rafael, também excelente professor de história, dá aula aqui em Goiânia, inclusive dá aula no mesmo colégio que eu hoje também, e em outros colégios. Ele foi e falou assim: ô Rubem, mano, eu tô precisando ir para Brasília. Ele tá prestando pro doutorado dele lá em Brasília, e ele ia ficar sem tempo, porque ele tava fazendo várias coisas, indo e voltando. E aí, ele falou: ó, surgiu uma vaga aqui no colégio, eu tenho algumas aulas aqui e eu vou te passar. Não são muitas, mas é o que eu tenho, e se você tiver interesse, você pode vir para Goiânia, voltar para Goiânia, porque eu estava morando em outra cidade por conta desse outro trabalho que eu tinha, galera. E aí eu falei assim: não, beleza, né? Surgiu uma oportunidade de trabalhar no colégio, eu já estava de saída da empresa mesmo, e aí o pessoal da empresa... Na verdade, eu até confundi as coisas. Eu tinha saído da empresa já tinha uma semana, mas basicamente eu ainda estava cumprindo aviso e algumas coisas assim. E aí, eu basicamente saí dessa empresa para vir trabalhar como professor em Goiânia, onde eu ia dar 5 aulas. Galera, o meu salário, como 5 aulas, e olha que eu estava trabalhando num colégio que paga bem, tá? Estava trabalhando num colégio que paga bem. Meu salário, em relação àquilo que eu ganhava, ele virou 1/5. E esse é o segundo perrengue como professor. Galera, e isso para todos os professores e para quem for assistir esse podcast, para quem não conhece professores ou não conhece o trabalho dos professores e vive nas redes sociais reclamando que professor é vagabundo, que professor não trabalha e que etc, etc. Primeira coisa, professor é uma das profissões mais mal remuneradas do Brasil. Ah, mas eu conheço um professor que ganha 30 mil reais por mês. Beleza, você conhece quantos professores que recebem 30 mil reais por mês? Você conhece quantos professores que ganham 20 mil reais por mês? Esse é o ponto. Existem pontos fora da curva, com certeza. Existem professores que ganham muito bem. E eu não estou falando também que professor de rede particular ganha pouco, tá? Professor de rede pública, esses sim são completamente explorados pelo Estado com um salário ridículo em relação aos outros trabalhos públicos, né? Principalmente se a gente for fazer um comparativo
com outros trabalhos, como por exemplo aqui em Goiânia, que um vereador ganha 16 mil reais, ou um prefeito que ganha 17 mil reais, e esses caras trabalham meio período, e a maioria das vezes não são eles que criam as próprias legislações, porque eles têm um grupo de assessores que criam as próprias legislações. Ou seja, os caras basicamente ganham 16 mil reais para falar potoca na porcaria da Câmara, enquanto um professor de escola pública ganha 14 reais a hora a aula. Um professor de escola pública que tem que lidar com salas com 80 alunos, salas completamente lotadas, salas que não têm condições físicas, não têm infraestrutura, não têm materiais didáticos, não tem nada, e eles ganham 14 reais a hora a aula. Turma, esse é o segundo perrengue de ser um professor, é o segundo desafio. Você tem que trabalhar com algo que você ama e você vai ser mal remunerado por isso. Então, não sonhe. Como eu falei, gente, mal remunerado, principalmente professor de escola particular, não todos, mas professor de escola particular, ele é mal remunerado num ponto em que, pelo trabalho que nós, professores, exercemos, a nossa remuneração deveria ser muito maior, tá? Mas um professor de escola pública, em relação ao trabalho que ele faz, ele é literalmente explorado, tá? Completamente e totalmente explorado. Então, assim, não é fácil, e esse eu acho que é o segundo maior desafio de ser professor, você vai ser mal remunerado, principalmente no começo da sua carreira, principalmente se você não tiver contatos, se você não conhecer pessoas que já trabalhem no meio, você vai ser mal remunerado. Professor, mas você só está reclamando e tudo mais. Não, como eu falei no começo, a minha remuneração ela não é ruim. Eu trabalho, graças a Deus, trabalho num colégio que me paga bem, então eu tenho uma boa remuneração, mas eu sofro pelos meus colegas, porque eu formei com várias pessoas que hoje dão aulas em escolas públicas e eles sim sofrem com isso, tá? E aí, tem outras pessoas também que não entendem como é difícil você trabalhar como professor e você gastar do seu próprio dinheiro para você poder trazer alguma coisa nova para os seus alunos. Para quem trabalha em escolas que não dão acesso a materiais, conhece inúmeros professores que já gastaram dinheiro com xerox do próprio bolso, que já gastaram dinheiro para conseguir levar um projetor para os alunos, que trocam e que arrumam materiais. Nessa época de quarentena, então, que eu já vou falar um pouco mais disso na frente, nessa época de quarentena, a dificuldade que vai ser para um professor conseguir montar todo um aparato tecnológico para conseguir transmitir as aulas de uma forma boa, de uma forma limpa, com estruturas físicas atrás, com câmeras que não tinham, usando e desgastando os próprios materiais. Eu, por exemplo, utilizo o meu celular como webcam. A minha bateria, ela vai pro pau todo dia, porque não aguenta. É algo que traz um consumo muito grande, tá? E tudo isso, galera, muito derivado de aquilo que o professor quer. Que eu acredito que todo professor, logicamente tendo as suas exceções também, que ama o que faz, ele gasta dinheiro do próprio bolso, ele gasta tempo além do tempo que ele é remunerado para estar trabalhando, ele passa o tempo inteiro estudando para conseguir levar as melhores aulas e as melhores preparações para os alunos. E eu acho que esse é um dos segundos desafios de ser professor. Rubem, beleza. E você, qual foi o seu desafio? O seu maior desafio? Galera, acho que o meu maior desafio é lidar com a realidade da educação. Para quem me conhece pessoalmente, que já, digamos, bebeu comigo, foi para um bar comigo, ou já ficou aqui em casa, sabe o tanto que esse assunto para mim é doído falar, porque eu amo o que eu faço, assim, sou apaixonado, completamente apaixonado em dar aula, sou apaixonado nos meus alunos, sou apaixonado na matéria de história, sou apaixonado na educação e acredito que é a educação que realmente consegue transformar. E a gente é obrigado a lidar com um dia a dia difícil, onde você tem um governo que basicamente odeia aquilo que você faz, um governo que não aceita você transmitir um pensamento crítico para os seus alunos, um governo que não aceita um professor querer sair fora da caixa, um governo que não ensina política para os alunos, um governo que não investe na educação. E eu não estou falando só do governo Bolsonaro não, tá?
O Brasil, desde a sua essência, desde a sua formação, ele não investe na educação. A educação sempre foi esquecida e continua esquecida há muitos anos. E esse, para mim, é o maior desafio. É eu acordar todo dia e ter que lidar com a realidade, ter que lidar com notícias e ter que lidar com notícias que fodem a educação do país, que fodem os meus alunos, que fodem com a realidade de ser um professor, de você poder ir para sua sala de aula e dar o seu melhor, de você poder trazer uma discussão sobre a porcaria da Guerra Fria sem você ser chamado de comunista, sabe? Sem você ter um estigma de um processo político por trás da sua aula, sendo que você só quer levar o melhor para os seus alunos. E, cara, isso me deixa profundamente indignado e triste. E para quem me conhece sabe que toda vez que eu bebo e a gente começa a falar sobre isso, eu não aguento, cara. É muito difícil, é muito pesado. E é muito difícil de lidar, porque muitas vezes me sinto preso, me sinto incapaz, porque eu quero às vezes trazer uma transformação, eu quero trazer uma mudança, mas aí tem grilhões que me prendem, tem coisas que me impedem, porque eu preciso manter meu emprego ao mesmo tempo que eu preciso, dentro da minha realidade, fazer o melhor para os meus alunos. Muitas vezes eu me excedo dentro daquilo que eu posso, porque para mim fazer o melhor para os meus alunos é o mais importante. E trazer uma aula clara e trazer um processo crítico e um processo de discussão com os meus alunos é a melhor coisa. E tem até um aluno meu falando, eu tô gravando esse podcast ao vivo, tem um aluno meu falando que se sente mal de me chamar de comunista safado. Brincadeiras, obviamente, não me atingem. Assim, eu entendo isso e eu fico feliz de vocês estarem comigo. E de vocês fazerem essas brincadeiras e de vocês entenderem o que é ou não ser um comunista. O que me dói são as pessoas que realmente acreditam que um professor de história, ele está querendo transformar os alunos dele em comunistas, sendo que o principal papel de um professor de história não é dar respostas. É trazer perguntas, é trazer um senso crítico, é desenvolver um raciocínio crítico com os alunos. Mas hoje, dentro da realidade da educação brasileira, principalmente através de projetos como Escola Sem Partido, que é um projeto ridículo e imoral, querem trazer e cercear a liberdade de um professor dentro de sala de aula. Ah, Rubem, então você concorda com os processos de coesão do aluno quando o professor quer doutrinar o aluno? Gente, eu não estou falando de processo de doutrinação, como eu já falei, existem professores e professores. Eu estou falando de um processo de realidade, onde todo professor, independentemente de qual área, seja português, matemática, física, química, inglês, educação física, no colégio público, né, tem educação moral, religiosa, independente, qualquer professor, o objetivo dele é produzir um raciocínio crítico com o aluno. Agora, quando a própria legislação do país, quando os políticos vão à televisão, quando os famosos fazem porra de post no Instagram falando que professor no Brasil é vagabundo, ou grandes páginas que têm mais de 2 milhões de seguidores postam fotos das praias cheias e das salas de aulas vazias e falando assim, nossa, realmente está tudo certo no Brasil, eles querem produzir um discurso ridículo e chulo de que os professores e as escolas, elas não estão preocupadas com a educação, sendo que o nosso afastamento social dentro das escolas hoje é em prol da educação. De que adianta eu estar lá todos os dias na minha escola e todos os dias um aluno meu ficar doente porque ele foi contaminado por uma doença? Sabe? De que adianta? Então, assim, galera, o grande objetivo da educação no Brasil e dos professores do Brasil, e acho que essa, para mim, é a maior dificuldade, é a gente realmente lidar com o dia a dia de ser professor num país que não valoriza a educação, nem através dos investimentos, nem através das legislações, e muito menos através dos incentivos. Tem muitas coisas na educação hoje, e que ficam por trás da educação, que as pessoas não têm acesso, que um professor, ele vai para dentro de sala de aula, e beleza, eu tenho ali 40 minutos de aula, tenho 6 aulas de 40 minutos, 6 aulas de 50 minutos, dependendo dos colégios, e tem muitas coisas que as pessoas não conseguem compreender por trás de tudo isso, é que para aqueles 40 minutos de aula que um professor dá, para aqueles 50 minutos de aula que um professor dá, você tem 2, 3 horas, 4 horas de preparação em casa, seja lendo,
seja vendo vídeos, seja procurando materiais, seja desenvolvendo slides, seja desenvolvendo jogos, seja utilizando e procurando os novos sites para conseguir engajar os alunos nesse processo tão complicado que nós temos agora, que é a pandemia, mas que já dentro da sala de aula presencial, quem é meu aluno sabe, né, que a gente sempre tentava discutir e trazer novas discussões que ultrapassassem os livros, coisas que pudessem trazer realmente um processo de criatividade para os alunos. E assim, uma das minhas melhores aulas que eu tive até hoje, né, que na verdade foi um conjunto de aulas, mas uma das minhas melhores aulas foi o ano passado, quando no final do ano já tinha encerrado todo o processo didático, todo o livro já tinha sido encerrado e eu tinha 3 aulas disponíveis. E eu decidi trabalhar de uma forma diferente e dei para os meus alunos a liberdade deles escolherem temas e dentro desses temas esses alunos poderem desenvolver um debate para a sala, fosse em podcast, fosse em discussão, fosse um trabalho em grupo, fosse o que eles quisessem para eles poderem trazer. Eles iriam cuidar da aula. E galera, dentro da sala não, mas eu cheguei em casa e assim, eu comecei a mandar mensagem para os meus amigos, a mandar mensagem para os outros professores. Eu comecei a ligar para algumas pessoas e falar, velho, puta que pariu, eu tive a melhor aula da minha vida hoje e eu não falei nada. E não fui eu que organizei a aula. Os meus alunos pegaram e fizeram uma discussão sobre aborto. E eles trouxeram os pontos a favor e os pontos contra. Nós tivemos uma discussão onde nós tínhamos os dois lados. Não tinha nem só os defensores, nem tinha só as pessoas que eram contra. Nós tivemos debates sobre o racismo, onde basicamente a gente teve os alunos contando experiências pessoais que eles passaram e outros alunos que nunca tinham passado por isso, pensando assim, velho, como assim? Isso existe de verdade? Um aluno meu falou que ele é branco e foi com o primo dele, negro, pro estádio e o primo dele foi revistado e ele não. E ele percebeu o quanto isso era um processo cultural do racismo, em como o racismo velado ainda existia no Brasil. Nós tivemos uma discussão sobre o machismo, onde as mulheres, e sobre feminismo, onde as mulheres deram uma aula. Alunas, meninas de 13, 14, 15 anos, deram uma aula sobre feminismo. Elas ensinaram e elas discutiram junto com os colegas delas, mostrando a importância do feminismo ser discutido. Não fui eu que levei essa discussão para a sala, foram as minhas alunas, foram os meus alunos. Um dos que mais me emocionou e mais me emociona até hoje foi uma discussão sobre homofobia, onde um grupo de alunas foram discutir sobre os problemas que elas passaram, sobre a realidade delas, sobre tudo aquilo que elas sentiam, sobre os problemas que elas lidavam com a homofobia, sobre a realidade delas no dia a dia. E elas levaram vários relatos de amigos e amigas que elas conheciam, de grupos de LGBT e discussões de gênero. E um dos relatos me fez chegar em casa e começar a chorar. Começar a chorar que nem um bebê, porque eu pensei assim, isso é um aluno de 13 anos, um aluno de 14 anos que está passando por um problema e eu não posso fazer nada, porque simplesmente eu fico preso a uma realidade de sala de aula e a uma educação fechada que basicamente nos prende a uma realidade que tem que ser aquilo. E onde eu tenho limites de intervenção, porque caso contrário, eu posso muitas vezes ser processado, posso perder meu emprego, posso ser mal interpretado por conta de um processo de ajuda que eu vou trazer para esses alunos. Então, eu acredito que essa é a realidade do professor hoje. É a realidade do professor realmente ter que lidar no dia a dia com as dificuldades dos alunos, que muitas vezes são formados dentro de um processo cultural que leva eles a discutirem com os professores por coisas que muitas vezes eles não chegam a ter a compreensão, mas ao mesmo tempo o professor não pode trazer certos argumentos porque isso vai acabar fazendo com que esse professor esteja doutrinando o aluno. Então esse foi o meu maior desafio como professor, foi aprender a lidar com a realidade social da educação, não só aprender a lidar com a realidade social da educação, mas a ter que viver ela na pele. E isso, pessoas, eu estou contando relatos bem brandos, tá?
tem relatos que eu posso depois, fora do podcast, se alguém tiver interesse, um dia a gente fazer uma discussão sobre isso, muito mais pesados, principalmente vindo de escolas públicas. Relatos que envolvem, inclusive, assédios, não só dos professores, mas de alunos. São relatos muito pesados que eu prefiro não compartilhar hoje. Enfim. Professor, então é só tristeza a educação? É só coisas ruins? Não, galera. E é isso que me faz levantar todos os dias da minha cama com um sorriso no rosto. A educação tem sim todos esses desafios, a educação tem sim todas essas dificuldades, a educação tem sim todos esses problemas que nos acometem no dia a dia. Porém, não existe nada mais lindo e nada mais gratificante do que você entrar dentro de uma sala de aula e você ver ali seus 20, 30, 40 alunos e você perceber que aquilo que você está fazendo está trazendo resultado. Que aquele aluno que, inconsequentemente, pela sua criação, pela realidade cultural do Brasil, era racista ou tinha pensamentos racistas, novamente, não por uma maldade, não porque ele é mau ou porque ele tem um coração ruim, mas porque dentro do processo cultural de educação dele, às vezes até um processo familiar, mas não só, né, gente? Nós sabemos que hoje a educação, as mídias sociais e a realidade no Brasil é que o racismo ele existe nas menores coisas e às vezes a gente nem se percebe. A gente usa expressões idiomáticas do vocabulário do português, parte delas, na verdade a grande maioria, é herança da escravização que os portugueses trouxeram para o Brasil, mas você ver esse aluno que você sabia e você entendia esse preconceito racial que ele tinha, ou esse aluno que tinha um preconceito de gênero, e você entender que você chega às vezes no final do ano e você começa a ver esse aluno a fazer reflexões críticas sobre todos esses temas e coisas que às vezes você não precisou falar diretamente para ele, coisas que às vezes você simplesmente trabalhou ao longo das suas aulas, muitas vezes de forma, igual eu falei, às vezes de forma branda, através de um filme, através de um seriado que você indicou, através de relações interpessoais que você gerou ali dentro da sala de aula, através de um debate. Então não tem nada mais lindo, mais precioso para um professor do que ele perceber que o aluno entendeu alguma coisa que ele está explicando. Galera, quando eu pego a prova e eu vou corrigir, obviamente muitas provas me deixam triste, mas tem algumas provas que meu olho chega a brilha, meu coração ele fica até pulsando mais rápido, porque eu vou pegar a prova para corrigir e o aluno utiliza as minhas palavras de sala de aula, fala assim, ele entendeu o processo e ele pegou as minhas palavras de sala de aula, trouxe para o vocabulário dele e me respondeu de uma forma tão completa que eu vejo que na cabecinha dele o negócio fez sentido. Sabe, que fez aquele clique, que fez assim... Cara, ele pegou um processo de educação que é ruim, que é pautado, e isso eu falo processo de educação do MEC, tá? Não seria nem das escolas, é uma realidade do MEC, é um processo de educação que acaba sendo voltado para uma prova final, que é o Enem, e dentro disso... Você vê que esse aluno conseguiu, mesmo dentro dessa educação fechada, dentro desse processo educacional fechado, esse aluno conseguiu compreender aquilo que você queria. Galera, isso me deixa muito feliz, vocês não têm noção. Ou às vezes, quando eu estou dentro de sala de aula, e tem alguns alunos, hoje, esse ano, que já me acompanham do ano passado, né? E eu vejo que eu vejo que esses alunos, eles começaram a produzir pensamentos críticos muito mais profundos, e em todos os níveis, tá? Nos níveis sociais, em níveis políticos, em níveis históricos. Então, assim, é muito importante quando eu consigo ver esses alunos e essas alunas que conseguem atingir esse processo de maturidade crítica, que obviamente para a idade deles tem os seus limites, mas que é super normal, mas ao mesmo tempo ver que existem alunos que estão dentro da realidade ali, entendendo aquele processo de ensino. E isso, para mim, é a melhor coisa que eu posso ganhar, é o melhor presente. Quando, às vezes, alguns alunos do Instagram me mandam mensagem falando que gostaram da minha aula, ou alguns alunos que me marcam minhas aulas, que, para quem não sabe, eu gosto de ficar dançando nas minhas aulas, né? E aí eles me mandam mensagem falando que curtiram a aula, que curtiram um novo conteúdo, e eu vejo eles falando isso de outros professores também. Ontem foi dia 15, foi dia do professor. Eu recebi várias mensagens, eu sou uma manteiga derretida, tá? No que se refere à educação aos meus alunos,
E só de lembrar dá vontade de chorar de novo, mas é porque ontem eu recebi mensagens muito importantes assim para mim. Mensagens que me fazem ver que aquilo que eu faço tá valendo a pena, que aquilo que eu faço realmente tá surtindo efeito. Não só mensagens no privado, mas teve alunos do meu colégio que fizeram um vídeo para os professores que, assim, eu desafio qualquer professor deles a assistir o vídeo sem chorar. Não dá. Primeiro não dá porque já tá uma merda essa distância. Não dá porque a gente chega no colégio, a gente não tem mais o colégio e a gente tem que lidar com a distância dos nossos alunos, a gente não poder abraçar, não poder cumprimentar, não poder ver o sorriso no rosto deles direto. Muitas vezes são 8 horas da manhã e aí os alunos têm que ficar ligando a câmera e tadinho do bichinho, nem conseguiu dormir direito, tá passando por todo um processo complexo da educação. Tipo, galera, já tá tão difícil. E aí eu fiquei recebendo aquelas mensagens e aquilo começou a me dar uma saudade do caralho, dos meus alunos, da escola, de poder estar lá presencialmente e conversando com eles e discutindo com eles. E assim, gente, existe... Eu falo pra vocês, o tal do professor é um bicho besta, porque mesmo em meio a todas essas dificuldades que nós vivemos no Brasil hoje, que nós vivemos como educadores hoje, a gente se derrete com um simples bilhetinho no final da prova, agradecendo, falando sobre a disciplina, falando sobre você, falando sobre a realidade, falando sobre coisas que ele aprendeu. E assim, eu acho que isso realmente é muito bom, sabe? É muito gratificante. E é isso que me faz acordar todos os dias com ânimo, ânimo que eu nunca acordei em nenhum outro emprego meu. Eu acordo todos os dias feliz para poder dar aula, mesmo às vezes estando doente, mesmo às vezes não estando muito bem. Principalmente os meus alunos às vezes veem que a minha sinusite está atacada e eu fico conversando, parecendo fanhoso. Porque às vezes a gente não está bem, mas ao mesmo tempo feliz. Todos os dias feliz. Todos os dias eu faço aquilo que eu faço com muito amor, com muito carinho, porque a educação e o prospecto de como a educação pode transformar a vida dos meus alunos me faz acordar todos os dias com a necessidade de trazer o melhor para eles. E, gente, às vezes vocês pensam que eu estou falando isso, porque o Rubem é assim, mas não. Todo professor, todo professor que é apaixonado por educação, ele dá suas aulas com um sorriso no rosto. Todo professor que é apaixonado por educação já chorou nessa quarentena, continua chorando pela educação, chora toda vez que nós vemos alguém nas redes sociais, principalmente algum político, desfazendo do trabalho do professor ou desfazendo daquilo que o professor está querendo construir. Porque, gente, professor muitas vezes faz muito mais que o seu papel. Porque o nosso papel, teoricamente, dentro de um processo real, seria o quê? A gente ensinar uma disciplina e encerrou por aí. Só que isso, para quem é professor e para quem está estudando para se tornar um professor, você sabe que essa não é a realidade. Você sabe que o papel de professor vai muito além disso, porque nós temos relações sociais diretas com os nossos alunos que ultrapassam isso. E muitas vezes você desenvolve ali relações de amizade, você tem essa relação de autoridade que muitas vezes, em alguns casos, chega a se igualar com a dos pais. Porque às vezes os alunos e as alunas têm essa dificuldade de se conectar com os pais em casa, têm essa dificuldade de se conectar com uma autoridade paterna, com uma autoridade materna. E aí muitas vezes algo que não é tão sadio, tá? Mas que é a realidade. Por que a realidade? Porque o Brasil é cheio de pessoas carentes de uma realidade social que traga algo a mais para eles. E é esse o papel do professor na escola. Muitas vezes ele suplanta o papel do educador, e que, como eu falei, nem sempre isso é correto, porque muitas vezes aí nascem muitos mal-entendidos, e aí o professor vira figuras de autoridade para os alunos em situações muito delicadas. Coisas que os alunos às vezes procuram os professores, os coordenadores, os colégios, como confidentes, porque às vezes em casa eles não têm isso. E, enfim, eu acredito que esses são grande parte dos das maiores dificuldades de um professor. E acho que o maior desafio de toda a minha carreira como professor, que não é muito grande, tem sido
encarar os problemas da educação e da realidade educacional e não levar para o pessoal, e não levar para casa, e não chorar às vezes porque eu não consigo mudar a vida de alguém ou porque eu não consigo mudar a trajetória de alguém. E eu sei que muitas vezes pode parecer um grande clichê e afins, mas essa é a realidade do professor brasileiro e da professora brasileira. Eu tive professores incríveis, incríveis, que me fizeram apaixonar pelo ofício. Muitas vezes no começo, e agora voltando um pouco sobre aquilo que eu falei, no começo eu estava no cursinho e nas minhas aulas normal e lá em Portugal, e eu tive professores que me inspiram e me inspiraram até hoje. E até hoje eu me conecto com eles para conseguir ser inspirado por eles. Porque, eu, por exemplo, eu falei para vocês, o Battaglione foi meu professor no cursinho, professor de história. E, cara, eu gostava muito das discussões que ele trazia, eu gostava muito das reflexões que ele trazia e que traz até hoje. O Bata até hoje, seja nos grupos de WhatsApp, seja no Instagram, ele traz várias discussões que eu acredito serem importantes. Acredito que às vezes não das melhores formas, várias vezes eu já fiquei puto com posts que o Battaglione fez, já falei pra ele, inclusive, a gente tinha discussões engraçadas no Facebook. Mas são professores que me marcaram pra minha vida. Eu tive uma professora minha de Portugal, lá em Portugal, uma professora de português, que ela descobriu que eu tinha desortografia, que é uma vertente da dislexia. E ela descobriu isso porque, carinhosamente, ela olhou pra mim. Porque ela tirou um tempo da realidade que seria somente dar a aula, e ela me percebeu como pessoa, e ela me percebeu como aluno, e ela olhou para mim e falou assim: olha, você tem alguns traços de alguém que pode talvez ter esse problema. Ela achou que era dislexia. Eu acabei descobrindo que era desortografia. Mas isso só foi possível porque ela foi além do papel dela de professora. Por isso que eu falo para vocês, gente, seja aqui, seja na China, seja na Noruega, seja em Portugal, seja nos Estados Unidos, seja em qualquer lugar do mundo, o professor é um bicho besta e apaixonado pelo aquilo que faz, e quando ele realmente tem essa paixão, ele sempre vai extrapolar o papel dele de só ensinar, e ele vai trilhar caminhos, e vai traçar caminhos, e vai crescer junto, e vai chorar junto, e vai sofrer junto, e vai se alegrar junto, porque a realidade é essa. Os nossos alunos são, são o nosso motivo de estar ali dentro de sala de aula. Por isso que eu não consigo me ver hoje fazendo qualquer outra coisa. Se hoje eu não pudesse dar aula, eu não sei o que eu faria, porque até, por exemplo, eu utilizo as minhas lives na Twitch e eu sempre falo: galera, eu sou professor, essa é a minha profissão. As lives eu faço por diversão. Por quê? Porque eu sou apaixonado naquilo que eu faço. Eu faço e como eu falei, todos os professores, eu acredito, não todos, né? Vai ter as exceções, mas a maioria dos professores que fazem aquilo que fazem por amor, vocês com certeza vão notar esses traços neles. Com certeza eles sempre extrapolam além da sala de aula como figuras na vida dos alunos. E para encerrar a minha parte de conversa, eu vou abrir para o chat fazer algumas perguntas. Depois eu vou ver como eu vou colocar isso no podcast. Eu vou editar essas partes. Vou tentar, né? Porque como eu falei para vocês, eu não sei, estou aprendendo. Mas, para encerrar, então, eu queria deixar essa mensagem. Valorize o seu professor, valorize a sua professora, valorize as coisas novas que eles trazem para vocês, valorize as noites sem dormir deles, valorize as provas que eles fazem para vocês, valorize as correções que eles trazem para vossas vidas e, principalmente, valorizem o amor e o carinho que eles trazem para vocês. Porque, cara, na vida do professor não existe nada mais gratificante que realmente o aluno que consegue compreender, que consegue entender tudo aquilo que o professor está fazendo por ele. Então, como professor eu falo, o melhor presente que você pode me dar, a melhor declaração de Dia dos Professores que você pode me dar é a sua atenção durante as aulas, mas acima de tudo, que você guarde com carinho as coisas que eu posso te ajudar, o que eu posso estar ali para te ensinar, porque eu faço isso com o maior amor do mundo e eu acredito que os meus colegas professores fazem isso também. Então, muito obrigado a todos os que tiraram um tempinho do dia de ontem para me mandar mensagem, ou que horas, ou hoje também, ou memes, ou afins. Muito obrigado a todos vocês que participaram de todo esse projeto, de todo esse processo para me tornar um professor, e eu ainda sou um professor em construção. Eu sou bem novo em relação às aulas, em relação à minha própria idade, mas toda essa construção se dá junto com vocês.
Então valorizem a profissão do educador, valorizem a profissão do professor e da professora, porque não só por ser a minha profissão, mas porque eu acredito que a educação ela é o pilar e a base fundamental de toda e qualquer sociedade democrática. Sem educação, a gente não teria democracia. Sem educação, a gente não teria uma sociedade. Então, médicos, polícias, advogados, juízes, vereadores, deputados, presidentes vão e vêm e todos eles têm uma coisa em comum. Eles chegaram onde chegaram porque tinham um professor e uma professora por trás. Então, meus amores, muito obrigado. E agora, como eu falei que eu faria até às 8 horas, eu vou abrir algum espaço para perguntas ou para colocações do chat. Eu vou ler algumas que eu achei interessante e depois eu vou abrir para perguntas, tá bom? Então, a primeira é da Ana Paula. Muitos alunos ainda não, peraí, para cima. Ana Paula, a escuta atenta é uma ferramenta essencial para ampliar o processo de ensino-aprendizagem. Concordo, e isso é uma dica para todos os professores. Escutem e deixem os seus alunos participar ativamente das suas aulas. Isso vai transformar a dinâmica das suas aulas e isso vai transformar a dinâmica de ensino para o seu aluno. Ele vai se interessar muito mais se ele perceber que a opinião dele tem importância. Muitos alunos ainda não se compreendem enquanto sujeito. Quando a criticidade é aproximada deles, vence em uma iluminação para esse processo de compreensão. Sim, Ana, concordo totalmente. Querendo ou não, o processo de consciência crítica, ele é um processo que se dá durante toda a vida, tá? Não se dá não só na juventude, mas ele se dá enquanto a gente existir e enquanto a gente conseguir produzir um processo racional de pensamento, a consciência crítica vai existir. E principalmente os nossos alunos, eles estão nesse processo inicial de começar a entender e a começar a questionar. Questionar é a resposta para esse aprendizado. É levar as questões e nunca somente respostas prontas. Vamos lá, tem outras. Já é quase 8 horas e eu nem vi o tempo passar. Foi muito bom, Rubinho, parabéns. Galera, muito obrigado, obrigado mesmo. A todos que estão escutando aqui ao vivo, espero que tenham gostado. Como eu falei, se quiserem fazer perguntas, se quiserem fazer alguma colocação, vocês podem. Vai ser um conjunto de várias histórias pessoais, então eu falei hoje um pouco sobre educação. Tem alguns outros temas que eu vou trazer, tudo relacionado a realidades pessoais, então sobre depressão, sobre tratamento, sobre divórcio, sobre casamento. Tudo isso, tá? São coisas e são histórias pessoais que eu vou trazer para vocês. Provavelmente, não sei se na Twitch, mas provavelmente através de um podcast. Vou ver se o pessoal realmente gostou. Então, meus amores, é isso aí. Muito obrigado. Acredito que não tenha nenhuma pergunta. Então, eu vou encerrar essa transmissão para poder salvar essa gravação. Para depois, se for necessário, pôr alguma música ou alguma coisa assim, tá bom? Muito obrigado a quem participou do podcast. Como eu falei, me desculpem se às vezes não é igual ao podcast que vocês estão acostumados. Estou começando agora, então realmente eu não sei ainda como organizar isso, tá? Beleza? Então, ó, coração, beijo do gordo e até o próximo podcast. Fiquem ligados.